Chefe de Estado angolano, João Lourenço, concede posse a juízes do Tribunal Constitucional. A Assembleia Nacional discute acordo sobre assistência judicial e no resto do mundo. Agora, no Hoje Notícias. Novamente, boa tarde, Angola. Na abertura deste jornal, seguimos em direto ao encontro da nossa equipa, destacada no Palácio Presidencial, onde o chefe de Estado angolano, João Lourenço, concede posse a juízes do Tribunal Constitucional. Nosso colega Alberto Capitão acompanha esta atividade. Vamos seguir ao encontro de Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. Quais são as suas notas por agora? É consigo. Boa tarde aos radiovintes e telespectadores da rede Girassol. De facto, o Presidente da República, João Lourenço, acabou de empossar aqui mesmo no Palácio da Cidade Alta as juristas Amélia Varela e também Emiliana Nanga Covie Kessongo, que passam agora a exercer as funções de juízas conselheiras do Tribunal Constitucional, este órgão judicial responsável pelos processos eleitorais. Amélia Varela e Emiliana Margarete Nanga Covie Kessongo vão substituir no cargo as juízas jubiladas Maria Amélia Sango e Josefa dos Santos Neto. Ambas foram eleitas em fevereiro deste ano pela Assembleia Nacional por unanimidade, sendo que Amélia Varela foi indicada pelo grupo parlamentar do MPLA e Emiliana Margarete Nanga Covie Kessongo, que foi indicada pelo grupo parlamentar da UNITA. Ambas têm a responsabilidade de ajudar este órgão judicial a se representar da melhor maneira possível, tal como ficou expresso nas palavras do Presidente da República, João Lourenço, a quando da cerimónia de empossamento, em palavras de circunstância, o chefe de Estado recomendou coragem e atitude digna de um tribunal como é o Tribunal Constitucional. Vão assumir funções num tribunal que tem grandes responsabilidades no país. Apenas para citar, digamos, duas grandes responsabilidades do tribunal, a saber, o facto de ser este tribunal que dá posse ao Presidente da República quando é eleito, e é o tribunal que em todos os processos eleitorais, tanto em cada 5 anos, joga um papel bastante crucial. Começa com a validação das candidaturas e culmina, digamos, com a validação das próprias eleições em si, passando pela apreciação dos eventuais recursos que os partidos e candidatos concorrentes possam eventualmente apresentar. Portanto, para pedir-lhes que tenham em conta isso, a importância do órgão a que pertencem, mas temos a garantia de que a escolha foi bem feita e que, portanto, não vão defraudar, digamos, a esperança de quem depositou em vós essa confiança. As palavras do Presidente da República, João Lourenço, em instantes, quando conferia posse às juristas Amélia Varela e também Emiliana Margarete Nanga Covie Kessongo, as novas juízas conselheiras do Tribunal Constitucional, que, como já aqui fizemos menção, foram eleitas recentemente pela Assembleia Nacional por unanimidade. Ora, o Tribunal Constitucional é, nos termos da Constituição da República de Angola, o órgão supremo da jurisdição constitucional ao qual compete, em geral, administrar a justiça em matéria jurídico-constitucional, ou seja, é o tribunal responsável pelos processos eleitorais, a legalização dos partidos políticos e todos
contenciosos relacionados à questão jurídico-constitucional. O Tribunal Constitucional é composto por 11 juízes designados entre juristas e magistrados, sendo 4 indicados pelo Presidente da República, incluindo o Presidente do Tribunal Constitucional. Falamos aqui da juíza, a conselheira Presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso. Depois, este Tribunal também vê 4 eleitos pela Assembleia Nacional, por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, incluindo o vice-presidente do Tribunal Constitucional. 2 são eleitos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e um destes 11 juízes é selecionado por concurso público curricular. Os juízes são designados para um mandato de 7 anos, não renovável, e gozam das garantias de independência, inamovibilidade e também imparcialidade dos juízos dos restantes tribunais. São as notas que podemos fazer desta cerimónia, que foi rápida, mas que é importante para o funcionamento normal da justiça num país que se quer democrático e de direito. É o fim deste trabalho de reportagem em direto, a partir do Palácio da Cidade Alta, com os cumprimentos do Josué Massuaco e do Alberto Capitão. Boa tarde. Boa tarde a toda a equipa e tomamos boa nota. O projeto de resolução que aprova o acordo de transferência de pessoas condenadas a penas privativas de liberdade entre a República de Angola e a República do Zimbábue faz parte das atividades de hoje parlamentares sob a coordenação da terceira Comissão da Casa das Leis. O detalhe desta informação é com a jornalista Manuela Costa. Manuela, boa tarde. É consigo agora. Viva Adilson, boa tarde. Extensivo para a audiência da Rede Girassol a esta hora. Ainda decorre esta sessão de trabalho aqui na Casa das Leis angolana. Esta reunião começou com a discussão dos documentos da terceira comissão e aqui destacar o projeto de resolução que aprova o acordo de transferência de pessoas condenadas a penas privativas de liberdade entre a República de Angola e a República do Zimbábue, que foi o primeiro a ser analisado. Um acordo que visa promover a cooperação entre os dois Estados no domínio da justiça penal, garantindo o cumprimento de penas privativas de liberdade nos países de origem das pessoas condenadas em conformidade com a respectiva legislação interna. Este relatório, parecer conjunto, foi votado com 27 votos favoráveis, sem contrariedade e nem abstenções. Um outro documento também em discussão e que em parte foi muito questionado entre os parlamentares nesta reunião é o projeto de resolução que aprova a adesão da República de Angola à Organização Ibero-Americana de Segurança Social, que para muitos destes parlamentares, destas comissões aqui representadas na reunião de hoje, é uma adesão, ou seja, é uma participação que não compensa para Angola porque pode não trazer os benefícios necessários ou pelo menos que se esperam. E por isso mesmo este documento não foi votado entre os parlamentares e então deve seguir para revisão nas comissões e posteriormente voltar para uma outra discussão. Nesta sessão também foi discutido o relatório parecer conjunto de resolução conjunta sobre a indicação de membros para a Comissão Nacional Eleitoral propostos pelos partidos MPLA, PRS, FNLA e ainda o PH. Ao todo, são 12 documentos da primeira, terceira, quarta, quinta e 10ª comissões especializadas a serem discutidas nesta sessão de trabalho desta quinta-feira, que decorre aqui ainda a serem levantados muitos questionamentos e, ao que tudo indica, pode mesmo não ser concluída esta agenda apenas no dia de hoje. Outras notas, Adilson, nós poderemos atualizar nos próximos serviços informativos da Rede Girassol. Por enquanto, é esta informação que lhe damos a ver a esta hora. Boa tarde. Manuela, boa tarde. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota também.
A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, recebeu esta semana em audiências separadas os embaixadores da República Federativa do Brasil, em Angola e do Uruguai. No centro das abordagens esteve o estreitamento dos laços de cooperação parlamentar. Com a diplomata da Embaixada da República Federativa do Brasil em Angola, foram abordados temas como o fortalecimento da cooperação e a troca de experiência entre os dois países. A responsável avançou que estão disponíveis para estreitar os laços no momento em que se aproxima uma visita oficial do Presidente da República de Angola, João Lourenço, ao Brasil. Apresentar oficialmente a deputada Carolina Cerqueira, apresentar-me à Presidente da Assembleia Nacional, colocar-me à disposição do gabinete de Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia, colocar-me à disposição da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia para uma coordenação cada vez mais estreita entre o poder legislativo angolano, a Embaixada do Brasil, neste momento em que estamos preparando uma visita do presidente João Lourenço proximamente ao Brasil. Há uma coordenação parlamentar entre Brasil e Angola que é muito dinâmica, muito importante. É uma coordenação baseada em grande confiabilidade de parte a parte. Angola é um parceiro estratégico do Brasil. As relações têm sido cada vez mais reforçadas nos últimos anos e partilham experiências relacionadas com o combate às alterações climáticas. O Brasil vai sediar, no final do ano, a COP30, que é uma reunião global importantíssima na área do combate à mudança climática e do encorajamento global ao desenvolvimento sustentável. O Brasil entende que, juntamente com Angola, há muito a ser feito. Somos países com perfis históricos semelhantes, somos países que compartilhamos a mesma ambição, o mesmo objetivo de consolidação do desenvolvimento sustentável e combate aos efeitos negativos da mudança do clima. Isso é algo que pensamos que podemos fazer juntos, de braços dados, Angola e Brasil, em coordenação e, sobretudo, no âmbito da organização da COP30. Numa outra audiência, Carolina Cerqueira conversou também com o embaixador de Angola, no Uruguai. O responsável disse que a Presidente do Parlamento da República do Uruguai pretende estreitar a atividade parlamentar com o nosso país. Eu sou portador de uma mensagem da Presidente do Parlamento da República, portanto, do Uruguai, para a sua homóloga angolana, que lhe faz um convite que é para ir visitar tanto o país. Esta é, portanto, no fundo, a razão da minha presença aqui. É uma visita parlamentar, a cabeça será a Presidente do Parlamento agora, que é para portanto, estreitar laços parlamentares. Especialistas em Angola alertam que a guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China vai afetar a economia do país, por causa da recessão mundial causada pela queda do petróleo e o aumento do custo dos produtos. Encomendam também reformas na produção industrial para que o país faça frente ao novo contexto. As tarifas dos Estados Unidos da América sobre as importações de produtos chineses passaram a partir desta quarta-feira, 9 de abril, para 125%, confirmou a administração Trump. A medida surge como retaliação à resposta da China, que aplicou, em resposta, tarifas de 34%.
Estas medidas entre a China e os Estados Unidos da América abrangem 184 países, incluindo a União Europeia. Em Angola, especialistas dizem que estas novas medidas dos Estados Unidos da América também prejudicam a economia angolana, devido ao aumento dos preços dos produtos, segundo o investigador econômico Heitor de Carvalho. Onde somos mais prejudicados é que esta atitude está a levar a uma recessão mundial, e ao levar a uma recessão mundial a atividade vai baixar, o consumo de petróleo baixa e o preço do petróleo baixa naturalmente e já está em $60. E é por esta via que nós somos muito mais prejudicados. Também somos prejudicados por outra via, que é a via do aumento dos produtos. Com estas medidas, o custo dos produtos a nível do mundo vai aumentar, porque O especialista em petróleo e investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, José Oliveira, refere que a economia mundial registra um choque e avança perspectivas sobre o futuro. O global está a reagir, a economia mundial está em choque com as tarifas que o Trump decretou para todos os países do mundo. Como a economia mundial está em choque, o preço do petróleo, que é a commodity mais comercializada no mundo, e nomeadamente em bolsa, entrou em baixa. As bolsas baixam e o petróleo também baixou. O problema que se põe agora é este choque vai só fazer com que a economia mundial cresça menos que o que estava previsto, ou vai mesmo fazer com que a economia mundial entre em recessão, portanto não cresça sequer. Se a economia mundial crescer apenas menos, isso quer dizer que daqui a um tempo, algumas semanas, o preço do petróleo vai estabilizar. Já o empresário José Severino vê as medidas dos Estados Unidos como uma oportunidade para Angola produzir mais e se tornar competitiva. Eu diria que, no fundo, os Estados Unidos estão à procura de um equilíbrio nas relações comerciais, em que eles hoje são mais importadores que exportadores e criam um grande déficit. E é um déficit que é conhecido universalmente e até apontado como um dos grandes desafios da política económica americana. No nosso caso, somos apenas exportadores praticamente de petróleo. Estamos a tentar entrar agora no mercado dos diamantes, porque eles são os produtores dos diamantes sintéticos. E temos a grande oportunidade que é o AGOA. O AGOA não foi, digamos, banido. O AGOA mantém-se. E aí é onde está o nosso principal foco, que é aquilo que é os produtos de origem agrícola, que temos até uma nossa associada, que é a Manfood, que está ativa, foi até já entrevistada, e é o caminho que estamos a fazer. O responsável da Associação Industrial de Angola diz que estas convulsões económicas são uma grande oportunidade para o país se organizar. Portanto, nós precisamos de crescer mais rapidamente nos produtos agro, nas commodities, que nós fomos terceiro produtor mundial de café, sétimo exportador de algodão, terceiro produtor mundial de sisal. E éramos exportadores também para os Estados Unidos de celulose, que é a matéria-prima para fazer papel. Temos aqui uma grande oportunidade, está consolidado, está seguro. E temos também o corredor do Lubito, que as relações estão cada vez mais sólidas, mais estreitas, por causa do encontro que vai haver entre os Estados Unidos e a África, em que teremos aqui um grande acontecimento com centenas de empresários de toda a parte da África, e é uma grande oportunidade que nós temos que nos organizar. O município de Talatona, em Luanda, recebe hoje a visita do governador, Luís Nunes. Da agenda do governador consta a auscultação aos munícipes, verificação de tratamento de águas residuais e a ravina do Patriota. Uma equipa da Rede Girassol acompanha as atividades. A nossa colega Fernanda Gonga está em campo. Fernanda Gonga, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo agora. Boa tarde, Adilson Garcia, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. O governador da província de Luanda, sim, já visita o município de Talatona, onde está a constatar
como anda a situação socioeconômica também desta localidade que está mesmo na zona sul de Luanda. O governador, nesta altura, encontra-se já em auscultação, onde houve as preocupações da população representada por várias entidades, desde entidades religiosas, assim como também responsáveis de várias comissões de moradores dos bairros que compõem o município do Talatona. O governador já passou por várias zonas que têm alguns problemas críticos, acentuando aqui a zona do Cambamba, que apresenta uma vala de drenagem que a cada dia que passa tem estado a se alastrar e a perigar a vida dos munícipes residentes naquela circunscrição. Nesta altura, como já dissemos, o governador está a auscultar as preocupações trazidas pelos munícipes e os seus representantes, e é por isso mesmo que vamos agora ouvir o presidente do Conselho de Moradores do bairro Talatona 1, Paulo Paz. Muito boa tarde. Faz parte também das pessoas aqui convocadas para essa auscultação. Que preocupações é que traz aqui neste encontro com o governador hoje? Muito boa tarde a todos os telespectadores da TV Girassol. Na verdade, faço parte, sim senhora. Eu sou o presidente do Conselho de Moradores do bairro Talatona 1, na qual estamos aqui com o maior agrado nesta auscultação com o senhor governador da província de Luanda, o senhor Luís Nunes, na qual estamos a São as principais preocupações que o bairro Talatona 1 traz hoje nessa auscultação com o governador? Na verdade é isto mesmo que eu estava a dizer, que estávamos a apresentar as nossas dificuldades no senhor governador. A principal dificuldade no bairro Talatona 1, que é o bairro que eu dirijo, tem a ver com a canalização da água. Para além da água também há uns setores, por exemplo o setor B também tem falhado muita energia. O setor B constantemente está lá os agentes da ENDE a arranjar e quase que de 2 em 2 dias aquilo vai falhando, e é uma grande preocupação que nós temos. A outra grande preocupação também, na verdade, para dizer, quanto ao combate à delinquência juvenil, não temos grandes problemas, porque eu tive que usar uma estratégia de reunir toda a juventude do bairro, na qual eram pessoas que da delinquência mesmo estavam mais em drogas, metidas em drogas e tudo isso. Usei uma estratégia de formar uma cooperativa, que é a cooperativa Paulo Paz Tudo Limpo. É uma cooperativa que é parceira também daqui da administração municipal de Talatona, que estou ali com uns 67 meninos que são mesmo do meu bairro, e que estão enquadrados nesta cooperativa, que não têm mais tempo de estar a ir fazer a delinquência, então têm estado distraído, e nós temos feito pavimentação das ruas, temos feito, por exemplo, pinturas de lancis, temos cortes de árvore e tudo isto, e estamos bem com esta população, que hoje em dia o bairro está na paz e não tem problemas nenhum. Muito obrigada. Aqui as palavras do presidente do Conselho de Moradores do bairro Talatona 1, a apresentar então as preocupações que o traz nesta auscultação, em que o governador da província de Luanda ouve as preocupações sociais trazidas pelos munícipes e os seus representantes. Nesta altura, Adilson Garcia, é o apontamento possível que nós podemos fazer, uma vez que o governador vai continuar o seu itinerário, vai passar ainda por vários setores daqui do Talatona, essencialmente no setor D, onde vai constatar sobretudo o alastramento de algumas ravinas que também têm gerado preocupação à volta dos moradores. Boa tarde. Fernanda Gonga, boa tarde, também extensivo a toda a nossa equipa. A atualidade esportiva acontece logo a seguir a este primeiro intervalo. Volte connosco.
Renovados votos de boa tarde, Angola. Esta é a segunda parte do Hoje Notícias, edição de quinta-feira. Em Angola, mais de 20 mil empresas não depositam as prestações para a segurança social dos trabalhadores. Na lista destacam-se empresas de segurança e outras afetas ao setor da agricultura. As empresas dos setores da agricultura, produtivo e vigilantes armados fazem parte das 20 mil empresas que não pagam a segurança social dos trabalhadores. A informação foi avançada à Rede Girassol pelo responsável do Serviço Provincial do Instituto Nacional de Segurança Social, Blanche Chendovava. Temos sim registrado muitos casos de inadimplência, muitas empresas que não fazem as contribuições e principalmente muitas que nem sequer chegam a inscrever os seus trabalhadores no sistema de segurança social, o que é de todo uma ação reprovável e também constitui um crime de abuso de confiança por estar a fazer a retenção das contribuições feitas no desconto do trabalhador e, principalmente, não fazer a entrega desta recolha de contribuições ao INSS. As empresas infratoras já estão notificadas e algumas arriscam-se a incorrer no processo de cobrança coerciva. Na verdade, a nível do país, nós poderíamos estar a falar em mais de 20 mil empresas que hoje estão já notificadas e estas devem responder ao INSS sobre as várias situações que ocorrem. E nós estamos a falar, quer sejam em processos inspectivos, como em processos de regularização da dívida no âmbito da cobrança coerciva. Então temos muitas empresas nestas condições, de vários setores da atividade, desde a agricultura, a segurança e vigia armada. O responsável de serviço do Instituto Nacional de Segurança Social, em Luanda, apela aos trabalhadores à denúncia. Os trabalhadores não devem ter receio de denunciar as situações irregulares que se verificam na relação jurídico-laboral. Porém, caso o trabalhador, na eventualidade de exigir a demonstração real da sua situação contributiva e o empregador optar pelo despedimento, este pode fazer o recurso à Inspeção Geral do Trabalho. A Inspeção Geral do Trabalho, que é um ente público tutelado pelo MAPTES, que tem a responsabilidade de garantir a regularidade das relações jurídico-laborais. Então, mais do que o INSS, a entidade empregadora passará a ter de lidar com a Inspeção Geral do Trabalho, que em conjunto tem um leque de mecanismos que lhes permitem aferir a legalidade deste despedimento. Se foi por exigir um direito, então certamente que não será justificável esse despedimento e a Lei Geral do Trabalho prevê as medidas que devem ser aplicadas. Foi oficialmente lançada na passada quarta-feira a Lotaria Nacional, um marco significativo para o setor dos jogos sociais em Angola. A cerimónia de apresentação da Lotaria Nacional decorreu em Luanda, com a presença de distintas entidades governamentais, representantes do Ministério das Finanças, do Instituto de Supervisão dos Jogos, parceiros estratégicos e membros da sociedade civil. A Lotaria Nacional nasceu com o propósito de oferecer aos angolanos uma opção de entretenimento responsável, seguro e transparente. A Lotaria Nacional de Angola iniciou oficialmente as suas operações em conformidade com o contrato de concessão celebrado com o Instituto de Supervisão dos Jogos. O evento marca o início da exploração formal dos jogos de lotaria no país, com o lançamento do Loto 590, o primeiro jogo disponibilizado ao público. Já contamos com cerca de 500 revendedores, 100% dedicados à comercialização do nosso produto da Loteria Nacional. Estes 500 revendedores receberão uma formação, foram recrutados, não apenas sobre os produtos lotéricos, mas também sobre como gerir um pequeno negócio, incluindo a gestão das vendas, do marketing, bem como o fecho financeiro diário. Pretendemos continuar com o recrutamento e a formação de novos revendedores, com o objetivo de alcançar até 20 mil jovens e os inserir no mercado formal. O prêmio máximo deste jogo está fixado em 100 milhões de kwanza.
dependendo do valor da aposta e da modalidade escolhida pelo apostador. Prevemos, num futuro próximo, a introdução de novos produtos, como o Totobola, as lotarias instantâneas e o tão aguardado Ongo Milhões. A Lotaria Nacional de Angola tem vindo a dar passos significativos na sua expansão por todo o país, consolidando-se cada vez mais como uma marca de confiança para os angolanos. O secretário de Estado para as Finanças, Otoniel dos Santos, enumerou alguns dos vários setores sociais a quem são dirigidas as receitas arrecadadas da Lotaria Nacional. As receitas provenientes da lotaria são dirigidas a iniciativas da área da educação, saúde, cultura, juventude e desporto. Em Angola, também cada bilhete adquirido será uma contribuição direta para projetos com impacto concreto nas comunidades, incluindo o reforço das infraestruturas académicas, hospitalares, recreativas e outras com valor social. Mas, para que esses impactos sejam realmente positivos, sustentáveis, é fundamental assegurar uma gestão ética, transparente e responsável de toda a cadeia de valor envolvida. Todos os sorteios realizados pela Lotaria Nacional são supervisionados pelo Instituto de Supervisão dos Jogos, garantindo a máxima transparência e integridade de cada operação dos jogos ao mais elevado padrão de segurança e justiça. Exortamos o Instituto de Supervisão de Jogos, enquanto entidade representativa do Estado neste mercado, a cumprir com zelo a sua missão, observando os princípios fundamentais de conformidade legal, prevenção da fraude, combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, proteção dos menores e dos grupos vulneráveis e fiscalização rigorosa do cumprimento do contrato de concessão. Encorajamos ainda o reforço de campanhas públicas de sensibilização para o jogo responsável, incluindo mecanismos de alerta precoce e acesso de apoio psicossocial a quem manifeste sinais de dependência. A Lotaria Nacional de Angola está pronta para dar início a uma nova era nos jogos no país, comprometendo-se a oferecer uma experiência segura, transparente e responsável. Agora, atualidade desportiva. O treinador adjunto do 1º de agosto, Ivo Traça, garantiu que a equipa militar ainda tem possibilidades de chegar ao título do Girabola e que mantém o objetivo que passa por estar no top 3 do Nacional de Futebol da 1ª Divisão. O 7º classificado da edição passada, com 38 pontos, com 9 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, o 1º de agosto, na presente edição do Campeonato Nacional, ocupa o 3º lugar com 43 pontos, fruto de 11 triunfos, 10 empates e 2 derrotas. O treinador adjunto do Clube Militar, Ivo Traça, garantiu que o objetivo do 1º de agosto passa em estar entre os 3 da linha da frente, mas que ainda tem a aspiração de lutar pelo título do campeonato. O objetivo do 1º de agosto é sempre lutar pelo título. Embora esteja a atravessar uma fase um bocado difícil, mas está tudo bem controlado e o objetivo do 1º de agosto é lutar pelos 3 primeiros lugares. Neste momento estamos em 3º, faltam 8 jogos. Matematicamente nós temos condições de podermos ainda sair em 1º lugar. Tudo vai depender dos resultados que tivemos jogo após jogos. A formação rubro e negra totaliza 10 empates em 23 jogos, um facto que não causa preocupação para a equipa técnica do 1º de agosto. Nós estamos a construir uma equipa, e se vocês verem, uma equipa de muitos jovens e tudo da canteira do 1º de agosto. Há 5 a 6 anos atrás, se vocês notarem, a fornalha de jogadores que foram para fora foram todos atletas que saíram do 1º de agosto. O Kiliano, o Mano, o Zito, o Luvumbo, o Zine e vários outros jogadores que nós não ouvimos dele, o Mabululo, embora sendo um bocado mais velhos com relação aos outros meninos. Mas é o 1º de agosto que está a lançar esses jogadores todos. E nós já estamos a formar uma equipa de jovens em
onde é que, pronto, nós também não podemos incutir já uma responsabilidade muito grande, porque senão também podemos atrapalhar o segmento da carreira desses nossos meninos. O Carlos Corpo de Palanca prepara a 24ª jornada do Girabola com foco na vitória. A turma da Rua F do Palanca treinou na manhã de quarta-feira passada para a recepção do Luanda City no sábado. Depois de ter travado o bilhete de Benguela na ronda finda, os pupilos de Beto Bianchi já viraram as baterias para a jornada 24 do Girabola Alegria do Povo, em que vão receber o Luanda City neste fim de semana. O encontro deste sábado está a ser preparado com um único objetivo: conquistar os 3 pontos para estar melhor confortável na tabela classificativa. Apesar da lente estar focada só na vitória, o técnico palanquino, o hispano-brasileiro Beto Bianchi, sublinhou que a luta para a conquista dos tais pontos não será fácil ao olhar para o lugar que ocupa o Luanda City na classificação. Somente óbvio que a gente muda alguns conceitos táticos. Contra o Luanda, a mesma intensidade, a mesma atenção nós estamos dando como se fosse o Petro ou o Liete, né? Porque a equipa deles está mal classificada, que nós também estamos mal classificados, que vamos ter um relaxamento em relação ao rival. Ao contrário, é um jogo de muito risco, porque são rivais diretos nossos e sabemos que matematicamente são 3 pontos, mas vai ter um valor de 6 pontos no caso da gente ganhar esse jogo. A turma presidida por Bento Kangamba vem de 2 resultados positivos nas 2 últimas rondas do campeonato. Vitória por 2-0 diante do Ilhete da Rua Bartolomeu Dias de Benguela e um empate a 0 frente ao campeão em título, o Petro de Luanda. Recordo que na 9ª ronda da primeira volta da presente edição do Girabola, os Citizens de Luanda venceram o Cabo Corpo do Palanca por 2-0 na tabela. O Cabo é o 11º com 23 pontos, ao passo que o Luanda City é o 13º colocado com 16 pontos. Agora, matéria internacional. As autoridades da República Dominicana dão continuidade às buscas por sobreviventes do desabamento do teto de uma discoteca em Santo Domingo. O novo balanço, divulgado na madrugada de hoje, aponta para um aumento. Agora contabiliza-se 184 mortes. Acompanhem esta nota e também outras internacionais neste compacto. A nova atualização foi feita por volta das 3h30 em Angola pela direção do Centro de Operações de Emergência, que anunciou que até aquele momento 184 pessoas haviam morrido em consequência do incidente, cujas causas ainda são desconhecidas. As autoridades confirmaram que dos escombros não foram resgatados sobreviventes. No entanto, asseguraram também que as buscas vão continuar. Na sequência do incidente da última terça-feira, o país observa o último de 3 dias de um período de luto decretado pelo presidente da República Dominicana. Stephen Kualpar foi declarado presidente do Movimento de Libertação do Povo do Sudão na oposição, partido de Riek Machar, após o primeiro vice-presidente do país ter sido colocado em prisão domiciliar. A decisão do braço político do SPLM-IO, sigla em inglês do Partido da Oposição do Sudão do Sul, causou insatisfação, principalmente no seio dos membros do braço armado da formação política, na sua maioria fiéis a Riek Machar. De acordo com a Africa News, alguns membros do partido sequer apareceram para a reunião da formação política. A China afirmou hoje que Pequim vai promover inabalavelmente a abertura de alto nível, orientada para os setores em alto valor agregado e injetar mais certeza na economia global. O porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse que os Estados Unidos anunciaram tarifas abusivas sobre todos os seus parceiros comerciais, incluindo a China, sobre vários pretextos, facto que infringe gravemente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas. Momento para mais um intervalo. Volte conosco logo a seguir. Até já. Seja bem-vindo de volta.
Decorrem em Luanda as jornadas técnico-científicas realizadas pelo Tribunal de Contas no âmbito do 24º aniversário da instituição. Elas são inspiradas pelo conteúdo das linhas mestras do programa Mãos que Protegem, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A nossa colega jornalista Edna Firmino detalha esta informação. Edna, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde em estúdio, boa tarde para quem nos acompanha. Encontramos-nos no Palácio da Justiça, onde decorre as jornadas científicas para saudar os 24 anos do Tribunal de Contas. Para mais subsídios sobre esta atividade que está aqui a decorrer de hoje até ao dia 14, nós vamos rapidamente em conversa com o diretor de comunicação do Gabinete de Comunicação Institucional do Tribunal de Contas, Alexandre Costa. Boa tarde, fala em direto para a TV Girassol. Conta-nos um pouquinho mais sobre a atividade, o que se pode esperar do dia de hoje. Bom, como disse bem, estas jornadas visam assinalar os 24 anos de existência do Tribunal de Contas. São 24 anos a trabalhar no domínio da fiscalização das finanças públicas angolanas e queremos aprimorar. O ponto mais alto que nós vamos ter nestas jornadas é exatamente a assunção de um memorando de entendimento que vai juntar o Tribunal de Contas e 4 departamentos ministeriais. Portanto, o Ministério das Finanças, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher e o Ministério da Educação, que são departamentos ministeriais que trabalham diretamente com as políticas públicas para a primeira infância. Nos termos deste memorando de entendimento que vai assinalar a abertura destas jornadas, quer o Tribunal de Contas, quer estes departamentos ministeriais vão trabalhar em conjunto numa plataforma para um melhor acompanhamento com o Tribunal de Contas na liderança à aplicação prática das políticas públicas para a primeira infância. Isto vai fazer com que todos aqueles valores orçamentais canalizados para a primeira infância possam ser melhor aplicados em favor das nossas crianças, pois, como disse o Presidente do Tribunal de Contas, que é o grande ideólogo deste projeto, muito recentemente, é só apostando na primeira infância, e como nós sabemos, a primeira infância até aos 5 anos, só apostando seriamente na primeira infância é que o país estará a marcar os passos seguros na concretização da edificação do homem do amanhã com segurança e com prosperidade. E, portanto, isto vai ser um dos momentos. E os outros momentos vão ser... Temos aqui crianças que pintaram quadros. Estes quadros vão ser oferecidos aos ministros, vão ser oferecidos aos juízes, portanto, crianças que fazem parte de uma escola e que elas aqui, de viva voz, vão explicar aos convidados qual é a razão de ser dos seus quadros e por que razão é que estão aqui. Portanto, vai ser um encontro muito interessante. Era, na verdade, uma das questões que eu queria fazer, porque que essas celebrações estão viradas para a primeira infância? Justamente por causa disso que apontei há bocado, o Tribunal de Contas é o órgão superior do Estado dedicado à fiscalização e ao controlo das finanças públicas e, em termos de modernidade, os tribunais de contas ao nível de todo o mundo começam também a se reposicionar. Em vez de olhar apenas para a fiscalização numa perspectiva formal, elas agora também começam a ir ao terreno, dando conta daquilo que são as políticas públicas, porque os orçamentos, quando são aprovados, eles são executados na perspectiva de políticas públicas nacionais. Políticas públicas, portanto. Os tribunais de contas ao nível de todo o mundo começam também agora a ganhar um novo patamar no acompanhamento à execução dessas políticas. No nosso caso, o juiz conselheiro presidente entendeu começarmos por olhar para o setor mais sensível da sociedade, que é o setor das crianças. E com esta iniciativa será possível o Tribunal de Contas ter uma presença muito mais forte no acompanhamento à execução das políticas públicas para a primeira infância. São agora 24 anos, perspectivas para os próximos 24 anos, que é que o Tribunal de Contas tem estado a trabalhar? O Tribunal de Contas tem um plano estratégico em execução. No âmbito deste plano que foi aprovado pelo plenário do Tribunal de Contas, um dos objetivos que sai daqui é exatamente o processo de modernização do Tribunal de Contas. Nós ainda temos o trabalho combinado entre o papel e o digital. Já foi um passo muito importante chegados até aqui, mas queremos mais. Queremos um tribunal
totalmente automatizado, dentro daquilo que são os marcos que permitem a intervenção humana, mas temos aí a inteligência artificial à nossa disposição, podemos fazer uso articulado e adequado destes instrumentos a favor de uma maior e melhor fiscalização das finanças públicas, tal como já fazem vários outros tribunais a nível de todo o mundo, principalmente do Brasil, com quem o Tribunal de Contas tem uma parceria estratégica multilateral a todos os domínios, inclusivamente neste domínio das novas tecnologias. Muito obrigada. Falávamos com Alexandre Cosse, ele que é o diretor da comunicação do Tribunal de Contas. Acontece esta atividade no quadro dos 24 anos do Tribunal de Contas. Nós vamos continuar aqui a acompanhar a atividade e, claro, com certeza traremos outros dados logo mais às 19h45 no Jornal da TV Girassol com outros dados. A partir do Tribunal de Contas, despedem-se Songa Magalhães e Edna Firmino. Boa tarde. Toda a equipa, boa tarde. Obrigado. Tomamos boa nota também. A Administração Municipal de Kakongo, em Cabinda, está preocupada com o subaproveitamento de talentos dos jovens que terminam a formação técnico-profissional. A administração trabalha com parceiros à inserção de jovens recém-formados no mercado do emprego. O aproveitamento dos jovens após formação nos centros técnico-profissionais leva a Administração Municipal de Kakongo a reunir com INEFOP e as empresas locais. O objetivo do administrador municipal de Kakongo visou perceber como estão a ser implementadas as políticas de aproveitamento dos jovens com talento após conclusão da formação. O centro do DINS foi o que mais chamou a atenção. Anualmente recebe mais de 90 alunos, com diversos cursos, a destacar para carpintaria, serralharia, agricultura, entre outros. Aqui são recebidos alunos de 13 a 18 anos de idade. Quem já está no centro fala das vantagens. Esse é o primeiro dia de prática que estão a nos mostrar como entrar em contato com os materiais que têm a ver com a carpintaria. Nos mostram alguns materiais que daí estamos a ter algumas noções como podemos trabalhar com os materiais. Atualmente, tudo que o homem faz, ninguém pode fazer. Mas costuma perguntar, mas eu não me importo o que. Mas o que é importante é que eu quero fazer isso aí. É o que eu faço. Dizem que esse trabalho é muito forte, não consigo, mas eu disse que eu sou capaz. Disse que isso é muito forte, não consigo levantar tábua, aquela. Mas eu disse, não importa. O que importa é eu acredito que eu consigo. O administrador municipal Armando do Carmo disse que o objetivo da constatação visa definir as políticas de aproveitamento do talento dos jovens formados para que possam contribuir no desenvolvimento da província e do país. Bom, compreendendo o fenómeno, porque também nessa altura já estávamos a fazer concessões a empresas interessadas em desenvolver a agricultura aqui ao nível do nosso município, então nós associamos esses fatores, conversamos com essas empresas para a absorção dos jovens formados desse centro e assim poder dar oportunidade de emprego. Portanto, passado este tempo, nós hoje resolvemos voltar à escola e compreender qual é hoje a resposta que temos do ponto de vista de formação, do ponto de vista de absorção desses jovens formados na escola. É assim que viemos agora parar aqui nesse campo agrícola da Mota em Gil, do Grupo Mota em Gil, que é da firma Mamaland. É assim que podemos compreender que hoje os jovens formados daquela escola já estão aqui a trabalhar, entraram como estagiários e hoje já são funcionários contratados desta empresa e a ganhar salário. A empresa Mota em Gil é uma das instituições que tem vindo a aproveitar os talentos que terminam a formação com êxito. Nós já acolhemos cerca de 40 jovens em todo o projeto, nós estamos cá há cerca de 6 anos. Nós temos estado em parceria direta com a escola, perceber quais são as nossas necessidades para que eles consigam adequar a formação exatamente às nossas necessidades. O próximo desafio da administração passa em criar centros de internamento dos formandos a fim de facilitar o processo de aprendizagem. Estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até ao nosso próximo encontro.